Quem era a idosa que me salvou? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, meu nome é Fulana. E também, se houver nomes no meu relato, já estarão todos trocados. Bom, começo contando que desde criança sempre tive experiências com o sobrenatural e com a minha família, mãe e irmã, não foi diferente. Todas nós temos uma grande sensibilidade em ver, ouvir e até sonhar com coisas. Assim como meu avô materno, que já faleceu. Bom, o relato aconteceu com a minha mãe e com a amiga dela. A minha mãe tinha uma melhor amiga, com quem sempre saía para passear. Um dia, ambas combinaram de ir assistir a um jogo de futebol em uma cidade que não ficava muito longe da minha. As duas foram de ônibus para assistir, pois saiu uma caravana para assistir ao jogo onde o time do meu bairro ia estar jogando. Para explicar melhor o que vai acontecer a seguir, sempre que a minha mãe e essa amiga saíam ou ficavam na casa dos meus avós jogando baralho ou na casa do vizinho, que era melhor amigo delas também, quando dava meia-noite, ela mudava a sua feição e começava a falar com uma voz totalmente diferente da dela. Peraí, isso acontecia com a mãe ou com a amiga? Sempre que minha mãe, essa amiga dela saíam, ficavam na casa... Eu não entendi só se isso acontecia com a mãe dela ou com a amiga dela. Ficava com uma voz diferente. Era uma voz mais grossa e outra vez uma voz mais aguda. Sempre pedindo bebidas e cigarros. E um detalhe, essa amiga da minha mãe não... então acontecia com a amiga da mãe dela. Essa amiga da minha mãe não fumava e nem bebia. Minha mãe, por sua vez, como não tinha medo, falava: ai, 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 já chegou você de novo, né? Não tem coisa melhor para fazer não, ao invés de nos encher o saco pedindo bebida e cigarro? Enfim, toda vez era isso, só que sempre era à noite. E depois, quem quer que estivesse incorporado no corpo da moça, né, da amiga dela, saía. No dia em que foram assistir ao jogo, ao chegarem na cidade, todos haviam saído do ônibus e elas ficaram para ver se não havia esquecido nada. Comida e tudo mais que poderia estragar ali, né? Era por volta das 11 da manhã e a amiga da minha mãe começou a ficar com aquela feição e com aquela voz estranha. Minha mãe perguntou: é você que veio me importunar de novo? E a amiga incorporada disse: sim, sou eu. Porém hoje você não sairá viva daqui. Eu quero o seu sangue e a sua vida. Nossa! Minha mãe, paciente que era, disse: mas se você tentar encostar um dedo em mim, eu vou te espancar muito. Nem tente vir pra cima de mim, pois senão você vai apanhar. A minha mãe, naquela época, não tinha muito conhecimento sobre o que era tudo aquilo que estava acontecendo, não. E porque a amiga dela ficava incorporada. Então ela não tinha medo e acabava até batendo um papo e enfrentando aquilo. Por minha mãe ter unhas muito compridas, a amiga dela, que estava incorporada com uma força descomunal, pegou na unha da minha mãe, pegou na unha da mão da minha mãe e começou a entortar, falando que queria o sangue e a vida dela naquele dia. Minha mãe, com todas as suas forças, tentava bater e se livrar, pois estava machucando muito. Nisso, num breve momento, a amiga da minha mãe, que estava incorporada, parou e olhou para a porta do ônibus. E assim a minha mãe conseguiu se livrar dela. Minha mãe conta que nesse momento entrou uma senhorinha, muito idosa, por volta de uns 90 anos, baixinha e magrinha, e disse assim para minha mãe: minha filha, deixe comigo, fique em paz que eu darei um jeito naquilo que está na sua amiga. A minha mãe ficou receosa e com medo que pudesse acontecer alguma coisa com a senhorinha, né? Pois ela era mirradinha, muito idosa. Porém, ela disse para minha mãe sair do ônibus e que logo a amiga da minha mãe estaria bem. Passado 1 hora, a amiga da minha mãe saiu do ônibus perguntando o que tinha acontecido. E a minha mãe explicou. Minha mãe perguntou à amiga dela onde estava a senhorinha que estava com ela dentro do ônibus. E ela disse que não havia visto ninguém. Mas minha mãe disse que estava uma senhora, sim, estava lá dentro, que entrou e mandou a minha mãe sair enquanto tirava o que quer que fosse de dentro do corpo da amiga dela. Minha mãe, curiosa que era, entrou no ônibus e, pasmem, não havia ninguém. Não tinha como
não tinha como e nem por onde aquela senhora sair, pois no ônibus que elas foram só havia a porta de entrada, não tinha nenhuma outra porta lá atrás. E mesmo se tivesse, como estava só minha mãe esperando do lado de fora do ônibus, ela teria visto se a senhora tivesse descido. Bom, Ana, esse foi o meu primeiro relato. Tem muito mais vividos, tanto pela minha mãe quanto pelo resto da minha família. Um beijo a todos e se inscrevam no canal e deixem o like. Muito obrigada, um beijo para você. Eu acho que era uma entidade que foi lá para fazer a outra. Tava perdido lá, entrando no corpo, a torta direita, e ainda depois querendo... Não é? Que coisa. Mas e depois essa amiga não incorporou mais? Ou seguiu, né, para um caminho mais... entendendo isso e controlando melhor isso, né? O que será que aconteceu? Bom, é no tempo deles. Vamos ao primeiro relato. Maledite e a seita maquiavélica. Mas uma seita, gente do céu. Vamos lá. Não, eu liberei o espaço aqui para ela, vai deitar lá. Ou não, né? Vai deitar, acho. Olá, Ana e amigos assombrados. Hoje vim contar um relato sobre Maledite, que faz já um tempo que eu queria compartilhar com vocês, mas só agora eu reuni todos os fatos necessários para melhor entendimento. Pode ler à vontade, pois já troquei todos os nomes e senta que lá vem história. Já tá tudo trocado, todos os fatos. Troquei todos os nomes. Beleza, eu tenho que ler de novo, olha só. Tá virando toque já isso. Eu e Carol somos amigas há quase 5 anos. Nos conhecemos na faculdade e... Rabo passando. Senta aí aquieta, ou senão vai lá fora. Eu e Carol somos amigas há quase 5 anos. Nos conhecemos na faculdade e desde o primeiro semestre não nos desgrudamos mais. Desde o ano passado, eu notei que a Carol estava muito abalada com o fim de um namoro de 2 anos. E isso mexeu demais com o psicológico dela. E ela desenvolveu uma forte depressão e ansiedade. O seu ex, que aqui vou chamar de Léo, terminou com a Carol e justificou o término dizendo que ele não gostava mais da Carol por ela estar acima do peso. Não é proibidão, né? Então cala-te boca. Por ela estar acima do peso e que não era mais tão bonita e vaidosa como no começo do namoro deles. E diz que os amigos dele riam dele, pois ele era o único a ter uma namorada feia e desempregada, pois o Léo se achava o rei da cocada preta, já vinha de uma boa família e era formado em direito, e detalhe aqui que a Carol o sustentava meses antes do término, mas bastou ela perder o emprego e ganhar uns quilinhos, ele acabou com ela dessa forma tão baixa. Sim, o Léo era um embuste, como vocês devem ter percebido. Então manda caça-sapo, uma coisa assim, teu lado, libera pra outra se ferrar aí na mão desse... pra outra se ferrar. Se ferrar não, ele que vai acabar um dia tomando na cara, né? Porque se acha o bonitão da situação, fi, na verdade, ele vai descobrir um dia ainda que ele é um boss. Ai, meu Deus, não é proibido. Vou ficar quieta, vamos ler o relato. Vamos ler. Xinguem aí por mim. Vocês estão em casa, vocês podem xingar aí por mim. Eu não posso aqui. Mas vocês sabem o que eu tô pensando. Então, vai lá. Bom, coitado. Coitado não. Eu falo que essas pessoas aqui que contam o relato... gente, eu acho que acaba ficando tão com raiva dessas pessoas que, olha, eles estão lá na casa deles, esses maledite aí... Deve tomar um tombo, assim, deve arder a orelha, sei lá, alguma coisa deve acontecer, porque, olha, o karma chega mais rápido, porque nós estamos, né? Continuando aqui. Enfim, se livrou. Manda embora. Após esse episódio, a Carol passou de uma pessoa doce e alegre para uma pessoa sem vida e paranoica com sua aparência física. Tomava vários emagrecedores, fazia inúmeras simpatias e, apesar de tudo, nada parecia funcionar. E para piorar, o Léo começou a namorar uma garota e mandava várias fotos para Carol como forma de deboche, se vangloriando da beleza de sua atual namorada. Mas, gente,
dar risada de um cara desse, né? Porque a pessoa é tão cabecinha xoxa que dá até dó. Fala, ai, filho, vai. Dá pra dar risada, né? Mas machucou ela. Carol, então, vendo isso em um dia de fúria e desespero, assim que se cria maledite, tá? Vendo isso em um dia de fúria e desespero, disse a seguinte frase: eu faria de tudo para ser magra e bela. Não importa o que precise fazer, eu faço. E após uns 2 dias, uma mulher de meia idade, muito bonita, falou com a Carol pelo Facebook e disse assim: oi, minha querida, eu vi o seu perfil e notei que você anseia pela minha ajuda. Entre em contato comigo pelo número tal. A Carol, curiosa com tudo aquilo, ligou para essa mulher, a Maledite. E após dias conversando com a Maledite, a Carol me contou algo que me deixou de cabelo em pé. Carol contou que Maledite foi à casa dela e se apresentou como uma sacerdotisa de uma seita e que ela selecionava moças que buscavam pela perfeição e que estavam dispostas a fazer de tudo para alcançar beleza, fama, riqueza e ter tudo o que desejava. Essa tal seita mexia com magias, rituais pesados e usava energia sexual como parte desses rituais macabros. Nós já não contamos um relato desse tipo, que uma mulher também achou até aquela moça que fez os negócios para ficar bonita? Será que é bem parecido com esse? Não é o mesmo, né? É mais... Será que tem isso mesmo, gente? Mas vá, continuando. Maledite, percebendo, pegou um livro de capa preta e mostrou várias fotos de moças famosas nesses rituais macabros. Gente, já não contou isso daqui? Eu tô confusa aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando, não consigo acompanhar. Eu já não contei? Ou é muito parecido? Vocês lembram de algo assim? Vocês têm a memória, vocês têm a memória melhor do que eu, às vezes, para guardar alguns relatos, algumas coisas assim. Bom, não sei. Vamos lá, continuando. Então, nesse livro, tinha cantoras, atrizes e youtubers famosas. E aí a Carol ficou chocada com tudo aquilo. Maledite, eu não tô lá não, como... tô lá, não tô. Ai, Maledite, então disse... Carol, você acha mesmo que todas essas moças fazem procedimentos estéticos ou mudam naturalmente com o tempo? Mas eu já li esse relato, não é possível. Olha aqui, ó, Carol, você acha mesmo que todas essas moças fazem procedimentos estéticos ou mudam naturalmente com o tempo? Como vocês, gado? Naturalmente com o tempo? Como vocês, gados, são inocentes? Não sei, não entendi. E para te provar o que eu tô dizendo, eu vou fazer uma chamada de vídeo com a minha garota preferida. Gente, eu já li esse relato. Ou eu li para mim, ou eu li para vocês. Mas me digam aí, me dê uma posição, porque senão eu vou repetir relato aqui, ó. Deve ser algo parecido. Não leu, não. Você contou um relato sobre o preço da beleza. E não é esse? É parecido, mas não é o mesmo. Se já leu, leia de novo. Tem gente que não viu. Não li, Raquel. Mas, gente, será que eu li pra mim? E aí depois eu acabei não contando? Pra nós, não leu. Agora eu quero ouvir. Então tá bom. Tá, eu vou continuar. Nossa, mas eu já devo ter lido pra mim, porque é muito parecido. Ou eu tô com aquele efeito falsa memória. Mas então, continuando. Às vezes eu li pra mim e acabei não contando aqui. Então é isso. Carol, você acha mesmo que todas essas moças fazem procedimentos estéticos ou mudam naturalmente com o tempo? Como vocês, gado? Goim, né?
Ou como vocês, gados, são inocentes. E para te provar, eu vou fazer uma chamada aqui com a minha garota preferida. E a Maledite ligou para uma personalidade da mídia muito famosa no mundo todo, atualmente. E a Carol ficou chocada, pois era uma de suas ídolas. E essa famosa falou várias coisas a fim de convencê-la a aceitar fazer parte de tudo aquilo também. E ainda disse assim: o próximo passo, depois de aceitar ser uma de nossas irmãs, é te programar para ser uma influencer em todo o país, como eu sou. E seu futuro na fama irá iniciar cheio de luxo, beleza e muito sucesso. Quem será, hein? Maledite disse que existem várias sacerdotisas dessa tal seita ou irmandade em todo o mundo e que a maioria dos artistas em ascensão são selecionados da mesma forma. E que a cada dia a Irmandade ganhava acolhidos e que em breve o mundo seria governado pela tal Irmandade, pois várias líderes mulheres estão sendo treinadas para assumir o cargo e agir de forma subliminar para benefício da tal seita e das seitas afins. Suspeitei desde o princípio. Maledite complementou dizendo para Carol que muitas de suas garotas iniciadas foram escolhidas para serem futuras esposas de homens ricos e muito famosos, de cantores a políticos, e que esses homens também têm ligação com seitas que oferecem fama e sucesso por meio de pactos e que são guiados a formar família com moças de outras seitas afins, com a finalidade de continuar o seu legado nessa prática. Ou seja, Maledite disse que muitos famosos selecionam suas esposas por meio de ligações entre seitas e sociedades secretas. E as moças têm sua identidade secreta por toda a vida, mas devem lealdade e devem contribuir com valores mensais de acordo com o que conquistarem, como uma espécie de agradecimento. Caso contrário, iriam pagar caro e perder tudo o que tinham conquistado e teriam sua destruição iniciada. Maledite disse que se a Carol aceitasse a seita, uma nova era iria começar em sua vida, e disse que após 2 dias iria novamente à casa da Carol, levando um contrato em papel que seria assinado de próprio punho e com gotas de sangue da Carol. E gotas de sangue seriam necessárias para o fechamento do tal acordo. Foge! Eu fiz bolinha de sabão com a saliva de novo. Bom, Carol, após ouvir tudo isso, não conseguia dizer nada e ficou sentada na sala por vários minutos. Mesmo a Maledite indo embora, pois além de ter ficado chocada com tudo isso, parecia estar paralisada e não conseguiu se mover por vários minutos. Carol, após horas, ligou para mim e me contou tudo, e eu confesso que eu não acreditei, pois era muito absurdo aquilo. Mas ela me provou mostrando as moças famosas e suas contas no Instagram, pois todas elas eram identificadas por uma tal simbologia que eu não vou poder revelar para vocês. Só para mim, dá licença. Bom, Carol me mostrou inúmeras provas, conversas com as outras moças de tais seitas, enfim, realmente era verdade. E Carol, apesar de assustada, parecia estar muito tentada com os benefícios que a Maledite poderia lhe oferecer. Eu e mais outra amiga da Carol, a Carla, que é católica, conversou por horas com a Carol a fim dela mudar de ideia, pois aquilo era obra do mal e nada viria de graça. E a Carol chorava muito no meio daquela situação toda. E apesar de tudo, a Carol estava mais tentada a aceitar. E se exaltou comigo e com a Carla. Carla, né? Aquela colocou Carol de novo. E se exaltou comigo e com a Carla, nos mandando ir embora da sua casa, pois ela disse que era fácil dizer não na nossa concepção, minha e da Carla. Pois nós tínhamos uma vida boa e que só ela sabia o que estava passando em sua vida. Nesse momento que ela esbravejava isso para nós, Carla notou que aquela não era Carol, e sim algo ruim,
pois até sua fisionomia estava estranha. Seus olhos disseminavam ódio e sua voz era cada vez mais grossa. Assustadas com aquilo, nós fomos embora, e Carla, de tão assustada, dormiu na minha casa. E eu, por ser espiritualista e ter o costume de rezar todas as noites para o meu anjo da guarda, Raziel, e para São Miguel Arcanjo, eu comecei a rezar e pedi fortemente a libertação da Carol. Carla me acompanhou na oração, pois ela disse que sentia um poder muito grande e inexplicável naquela oração. Após isso, eu e Carla apagamos e só acordamos no dia seguinte, com a Carol batendo no meu portão. E ao abrir, a Carol chorava muito e, tremendo toda como vara verde, disse: "Eu vi vocês em meu sonho e vocês estavam com 2 seres, um com uma flecha e outro com uma espada azulada, e vocês pediam a minha libertação. E assim que peguei o telefone para ligar e recusar a proposta da Maledite, o número dela desapareceu dos meus contatos e a rede social que ela usava para falar comigo foi deletada. E estranhamente, tudo que estava ligado a ela desapareceu como fumaça." Carla e eu nos olhamos e ali tivemos a certeza que o mal, de alguma forma, tinha se repelido. E na nossa frente, a Carol recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido, dizendo o seguinte: "Esses malditos filhos da luz e sua mania de se meterem contra nós. Considere-se desconvidada do convite." Oh, ainda bem, né? E também na nossa frente, a mensagem desapareceu em questão de minutos. Tudo aquilo nos marcou muito e, apesar de louco e parecer inacreditável, isso é real. O mal sempre existiu durante séculos e ele está debaixo e ele está embaixo de um mundo que parece ser invisível. Mas quando reparamos direito, percebemos que nós somos frágeis e facilmente manipulados quando não temos nenhum tipo de proteção divina. A Carol, apesar de tudo, hoje está bem, voltou para sua religião e segue fazendo tratamentos psicológicos e tratamentos médicos. E até conheceu um rapaz bem bacana em seu novo emprego. Ela pediu para que eu contasse a sua história a fim de alertar a todos sobre a intenção maléfica que há por trás da tão sonhada perfeição. E que muitas das pessoas selecionadas para tal seita estão sendo inseridas na nossa mídia de forma cada vez mais silenciosa, colocadas em programas de TV, em novelas, plataformas digitais como criadoras de conteúdo ou influencers. E que a maioria das garotas anônimas de certos reality shows não passam de marionetes treinadas e selecionadas a dedo para cumprirem a uma determinada agenda, exigida em benefício de pessoas poderosas das organizações ligadas com essas seitas. E sabe quando olhamos para uma tal famosa ou famoso e dizemos a frase: "Não sei por que fulana ou ciclana faz sucesso, pois eu não vejo nada demais nele ou nela"? Nunca fez tanto sentido como agora. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Rapaz, sabe que eu não duvido? Pode parecer loucura, mas pode ter muito caroço nesse angu aí, né? O que vocês acham? Você acha que eu já li, Camila? Será que eu li em outra vida? Em outra dimensão eu acho que eu li. Porque eu já li. Só se eu li tudo isso pra mim, mas por que eu não contei, então? Não sei. Agora entendi tudo. Minha bebê viu um anjo. Olá, Aninha Assombrados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aninha, você já leu um relato meu e eu agradeço. Hoje venho aqui para contar a vocês o dia em que a minha bebê viu o que eu acredito ser o seu anjo da guarda. A minha bebê é uma menina linda, muito esperta e comunicativa. Porém, quando ela nos demonstrou que havia visto algo tão maravilhoso e lindo, ela não sabia falar ainda. Então ela se expressou através de gestos.
falas de bebenês e muita emoção, pois ela estava eufórica e queria muito nos fazer entender. Então, falando na sua língua de bebê, muitas coisas das quais infelizmente não entendemos, em especial o pai dela. Sabe, Ana, aquele jeitinho de bebê, de subir na barriga e tentar falar? Pois bem, ela subiu na barriga dele, sentou-se e ele deitado vendo TV. Foi quando ela resolveu contar o que havia visto. Ela segurou o rosto dele. Quantos anos ela tinha? Ela segurou o rosto dele, olhando bem nos olhos, dizendo várias vezes, fazendo com que ele parasse de olhar para a TV. Eu, que estava deitada do lado deles, disse a ele: ela está tentando te contar alguma coisa importante. Aí ele parou de ver a TV e começou a questionar, começou a fazer perguntas a ela. Filha, eu sei que você está tentando me dizer algo, então me mostre com gestos. Como ele fazia? Ana, minha bebê de 1 ano e meio, se levantou, ficando em pé na cama. Então ela abriu os bracinhos bem abertos, o que nós entendemos que era algo grande. Depois entendemos que seriam asas, pois logo depois ela se abaixou, mas não sentando. Sabe quando nos abaixamos meio corpo para falar com uma criança? Aí ela uniu as mãozinhas em direção ao pai dela. Ana, ela estava muito emocionada e feliz aquela noite. Mas agora que vem a confirmação. Sim, era um anjo. No dia seguinte, eu estava sentada à mesa, folheando um livrinho bíblico. Ela nunca tinha visto aquele livro. Foi aí que ela viu a imagem de um anjo. E ela, muito rápida, apontou o dedinho. E eu perguntei: foi esse, filha, que você viu ontem? E ela respondeu: aham. E balançou a cabecinha em sinal de que sim, era um anjo que apareceu para ela. Ana, eu fiquei muito emocionada e conto isso com muito amor. Hoje minha filha tem 7 anos e eu sempre conto para ela o dia que ela viu um anjo. Um grande abraço, Ana e assombrados. Fiquem com Deus e creiam nos anjos, pois eles existem sim. E é o tema da nossa caixa assombrada do mês de abril. Anjos. Ok? Sim, anjos existem e nem sempre trabalham na forma de seres alados. Acredito. A casa atormentada. Vamos lá, a casa atormentada. Olá, Ana, olá, assombrados, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Fulana, tenho 26 anos e na época eu tinha 21 anos. Eu moro em Lagoa da Prata, Minas Gerais. Tenho muitos relatos com o sobrenatural que eu mesma vivenciei e eu vou enviando aos poucos. Hoje vou contar um sobre a casa atormentada. Não haverá nomes. Ok. Em 2018, decidi morar com um rapaz que eu namorava. Alugamos uma casa já feita mesmo para alugar. A casa era linda, nova. Éramos os segundos moradores, segunda pessoa a morar na casa. A casa era toda clarinha, bem iluminada, segura. Nos 2 primeiros meses foi assim, 1000 maravilhas. No 3º mês, o meu namorado viajou a trabalho e ficou 1 mês fora. Comecei a me sentir observada na casa toda, mesmo estando totalmente sozinha, mas não passou disso. Quando ele chegou, um dia após ele chegar, na verdade, à noite, ele estava na cozinha, cozinha, e a mesa ficava de frente para a porta de entrada. A porta estava aberta e ele viu uma massa negra, alta, na porta, olhando para ele, e sumiu quando ele olhou. Ele não me falou nada. Fui até ele, sentei no colo dele, ficando de frente assim para ele, de costas para a porta. E ele viu a mesma massa negra em formato de um rosto saindo do meio do meu cabelo e desaparecendo no ar. Ele começou a chorar de susto, mas ele não queria me contar. Com muito custo ele me contou. Então rezamos e dormimos. Desde esse dia não tivemos mais paz. Os copos e pratos explodiam em cima da mesa e dentro do armário,
Portas abriam e fechavam na maçaneta, sem corrente de ar. Portas abriam e fechavam na maçaneta, sem corrente de ar ou vento, o dia todo. A televisão do quarto, desligada da parede, desligada da tomada, acredito, né? Ela ligava e ficava com a imagem cinza e chiando e desligava. Isso apenas durante a madrugada, para ajudar, né? Dá mais medo ainda. Uma única noite, a minha moto amanheceu toda arranhada no paralama da frente e a maçaneta da porta toda amassada, com marcas de garras. A maçaneta era de ferro, ela não amassava fácil. A porta era toda blindex e a maçaneta grossa de ferro. Não tinha como ninguém entrar, o muro é muito alto, a varanda terminava logo em cima do muro, não dando espaço, e em cima das telhas ainda tinha cerca. Escutávamos passos em cima da casa, principalmente no banheiro, e a caixa d'água ficava em cima do banheiro. No começo pensamos que era gato, mas os passos eram muito fortes e piorava a cada noite. As minhas cachorras nunca brigaram. Um dia saímos para ir na cachoeira. Gastamos cerca de umas 3 horas e quando voltamos, a varanda estava toda suja de sangue no chão e nas paredes. Pensei que tivessem matado um gato do vizinho. Procurei e nada. No começo nem pensei em olhar as cachorras, já que elas não brigavam. Engano meu. As duas brigaram e uma... Eu não vou nem ler aqui porque uma arrancou o olho da outra, que ficou... Eu corri com ela pro veterinário. Deu tudo certo, ela não perdeu o olho. Que jeito, gente, ficou dourado, não perdeu o olho. Depois disso, elas nunca mais pararam de brigar. Noites depois, estava em casa e aí começou a chover. Fui fechar a janela de um dos quartos que, de fundo, tinha apenas um corredor bem estreito. Não tinha como ter ninguém lá. Meu namorado estava na cozinha. Bem na hora que eu fui fechar a janela, escutei um assobio, tipo um psiu, sabe? Bem macabro mesmo, vindo de frente para mim. Acabei de fechar a janela e saí correndo para a cozinha. Contei para o meu namorado o que tinha acabado de acontecer e ele me falou que enquanto eu estava no quarto, ele escutou eu na cozinha conversando com ele. Uma outra noite, por volta da meia-noite, parecia que tinha uma festa de quiumba, que são espíritos ruins desencarnados. Parecia que tinha uma festa de quiumba em casa. Era porta batendo, assobios, passos andando e correndo em cima da casa, batidas nas paredes, era tudo de uma vez. Nós não aguentamos. 00:30 liguei para minha mãe e perguntei se podíamos dormir na casa dela. Ela morava a 5 quarteirões da minha casa. Peguei os travesseiros, peguei minhas cachorras e fui para a casa dela a pé. Eu não quis deixar minhas cachorras porque eu fiquei com medo do que os quiumbas poderiam fazer com elas. Dormimos lá por 2 noites e tivemos que voltar. Deixei as cachorras na casa da minha mãe. Ficamos em nossa casa mais 1 mês até encontrarmos outra. Perguntamos ao proprietário se tinha acontecido algo na casa ou se outros moradores relataram algo. Ele respondeu que não, e não rendeu assunto, por ser católico e não gostar desse assunto, diz ele. Depois de 1 ano que saímos da casa, fomos contar com um novo amigo do meu namorado. Acho que fomos contar para um novo amigo do meu namorado o acontecido dessa casa. E ele nos disse que poucos anos antes, 2 ou 3 anos antes de construírem a casa ali, mataram e enterraram uma mulher e um homem naquele lote. Foi acerto de contas, sabe? E depois construíram a casa. Será que esse casal é que nos atormentou? Pode ser. Bom, me desculpa o relato ter ficado longo, tentei diminuir o máximo possível. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. E bem capaz, né? Se aconteceu isso aí no terreno,
pode bem ser esse casal, não sei, talvez isso também tenha aberto alguma porta aí para outros surgirem. Vamos então ao relato de hoje. Não deixe de assinar a sua caixa. Relato de hoje. O maledito obcecado. Então hoje é um maledito. Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, é uma moça, mas pode me chamar de Fulana. Conheci o seu canal há pouco tempo, estou adorando, principalmente os relatos de maledite. A história que vou relatar aconteceu comigo há bastante tempo, mas esses dias eu vi um relato no seu canal que gerou uma vontade muito grande de eu escrever o que me aconteceu. Já troquei os nomes, então pode ler sem se preocupar. E já peço desculpas pelo relato ser tão longo, mas são informações necessárias para a compreensão dos fatos ocorridos. Confesso que estou ansiosa para ouvi-lo em sua voz, Ana. Aqui está. Quando estava com 14 anos, por volta do ano de 2007, eu morava em São Paulo, capital, frequentava uma igreja evangélica pentecostal, que não vou citar o nome aqui, onde o pastor, presidente da igreja, era o meu tio por parte de pai. Não há problemas em citar o grau de parentesco, porque hoje em dia eu não tenho mais nem contato com ele. Ok. Nessa igreja, eu participava do grupo de jovens e cantava na banda da igreja. Nesse mesmo ano, entraram pessoas novas na igreja, todos integrantes de uma banda gospel. Um desses integrantes era o Maledito. O pastor já os conhecia e, como eram famosinhos ali na região, o pastor decidiu que eles poderiam começar a cantar e tocar na igreja sem passarem por nenhum método de avaliação ou sem saber ao certo por que haviam saído da outra igreja, a qual frequentavam antes. Ana, eu não vou mentir, nós cantávamos mal. A banda a qual eu fazia parte era super improvisada. Mal tínhamos microfone. E quando a banda nova chegou com seus próprios instrumentos e microfones de última geração, não sabíamos qual reação deveríamos ter. Se ficávamos felizes ou preocupados em não poder mais cantar. Mas nos adaptamos e fizemos amizades com eles logo de cara. O Maledito era baterista. Não era feio e nem chato. Tinha 17 anos e era amigo de amigas minhas, então conversamos bastante. Mas para mim não passava de amizade. Eu tinha 14 anos apenas e sabia que namorar dentro da igreja era apenas com a finalidade de se casar. Então nem passou pela minha cabeça ter algo além de amizade com ele. Um dia após o culto, o Maledito me chamou para fora da igreja. Confesso que eu achei estranho, mas fui. Chegando no estacionamento, ele começou a falar que Deus tinha colocado em seu coração de me dar algo. Porém, ele não havia tido coragem de me dar antes. E estendendo a mão, me entregou uma agenda cor-de-rosa. Eu, sem entender nada, estendi a mão rapidamente, peguei a agenda, morrendo de medo de alguém nos ver ali sozinhos em meio aos carros e pensar alguma coisa errada sobre nós, né? Eu agradeci com apenas um obrigada. Virei as costas e entrei na igreja. Só fui abrir a agenda quando cheguei em casa. E, para o meu espanto, a agenda não tinha uma folha sequer em branco. Na primeira folha havia escrito um texto onde ele falava o quanto eu era importante para ele. E ao final desse texto, em letras maiúsculas, estava escrito "Eu te amo". E as outras páginas estavam todas escritas de cima a baixo: eu te amo, 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 todas as páginas. Até a metade da agenda, da outra metade em diante, as páginas estavam cheias de I love you, I love you, I love you, I love you. Gente, eu me senti uma idiota por não ter entendido o que ele tentou me dizer no estacionamento. Eu era uma adolescente, então eu agi como adolescente, fingi que nada havia acontecido. Continuei indo à igreja e aos ensaios da banda.
Porém, eu não conversava mais com o maledito. Eu morria de vergonha. O problema foi que ele contou para minha prima, a filha do pastor, e para os outros integrantes do grupo de jovens. E eles começaram a agir como adolescentes também. Começaram a guardar lugar para mim ao lado dele nos bancos da igreja, me colocavam ao lado da bateria para cantar e em festividades em outras igrejas ou nas igrejas filiais, me escalavam no mesmo dia que o maledito. Eu até tentava trocar de dia, tentava trocar de lugar, mas o maledito trocava também. Quando eu pensei que não podia ficar pior, entrou na igreja 3 novos rapazes que eu já conhecia, pois tinham sido meus amigos na infância. Reatamos a amizade logo de cara. Conversamos muito por telefone, por SMS, no celular e pelo MSN no computador. Esses rapazes não foram criados na igreja, então quando chegaram, começaram a paquerar as moças da igreja e já tinham em mente com quais eles queriam ficar. Ô adolescente. E em uma de nossas conversas falaram sobre isso. No fim, eu acabei ficando com um deles. Vou chamá-lo aqui de Fernando. E a minha prima ficou com o primo dele, que vou chamar de Felipe. Mas o que eu não sabia era que a minha prima gostava do Fernando. Eu não sabia. E esse sentimento já existia antes dele começar a frequentar a igreja. Com medo de eu acabar namorando com o Fernando, a minha prima resolveu contar para o maledito. Não preciso falar que ficar era considerado pecado na igreja. E o maledito ficou furioso. Ele foi falar com meu tio que eu estava endemoniada e que Deus havia revelado para ele que eu seria sua esposa. Porém, eu estava me contaminando com as coisas do mundo e o meu tio, sem saber, propôs ao maledito fazer uma campanha de oração para Deus me libertar da prostituição e para que eu passasse a aceitar os planos de Deus na minha vida. Mas tipo, oi, eu não tô sabendo o plano de Deus, não. O plano de Deus é que ele revelou só para ele, revelou para mim, não. É tipo, eu não preciso querer? Não? Sim? Mas vamos lá. Para que você, Ana, e os assombrados entendam essa parte melhor, o meu tio, antes de ser pastor, era satanista. Foi namorado de uma mulher que praticava magia negra, visitavam juntos cemitérios de noite e faziam trabalhos pesados. Aí ele largou tudo, inclusive essa mulher, e foi para a igreja. Lá ele se tornou pastor e anos depois abriu a sua própria igreja, porque não era muito bom em obedecer ordens de outros pastores superiores a ele. Voltando ao maledito, que sem eu saber estava fazendo campanha de oração para que nos casássemos, espalhou com a ajuda da minha prima para toda a igreja que eu estava endemoniada. Isso mesmo, Ana e assombrados. A moça, a bênção, a bênção da minha prima, que havia feito o mesmo que eu, ficado com o menino lá, estava pagando de santa enquanto me difamava. O pior é que, por conta dos boatos a meu respeito, eles me afastaram da banda da igreja. Mas ninguém chegou em mim para dizer que eu não poderia mais fazer parte da banda. Simplesmente mudaram os dias e horários dos ensaios e não me avisaram. E como só podia cantar quem comparecesse aos ensaios, automaticamente eu fiquei fora da banda, de um dia para o outro. Por um tempo, ainda continuei no grupo de jovens, mas como os integrantes mal falavam comigo por conta dos boatos, parei de ir também. Até o Fernando se afastou de mim, porque a minha prima havia falado com ele para se afastar e inventou um monte de mentira como justificativa para ele nem falar mais comigo. Eu sei disso porque anos depois ele veio me contar. Isso que nós nem tínhamos nada sério, era apenas um beijo de adolescente. Era mais amizade do que qualquer outra coisa. Com o passar do tempo, fui ficando cada vez mais magra, cada vez mais triste, cada vez mais feia. Até os meus cabelos, que eram lindos na época, começaram a cair. Eu não tinha mais ânimo para ir à igreja, ninguém sentava ao meu lado, ninguém mais falava comigo. Meus pais depois me confessaram que, a pedido do pastor, chegaram a
pegar peças de roupas minhas, as que eu mais usava, e levavam para a igreja, sem eu saber. E o pastor chegou a ficar por dias com essas roupas na casa dele e depois devolveu com instruções de colocarem no meu guarda-roupas e não falarem nada para mim. Cheguei a brigar com os meus pais porque eu não queria ir mais à igreja, mas eles me obrigavam a ir, pois para eles era o demônio tentando me impedir de seguir a Deus. Sim, assombrados, até os meus pais se viraram contra mim naquela época. Meus dias se resumiam a ir à escola e chorar. Para piorar ainda mais a situação, o maledito começou a me seguir. Eu saía de casa para ir à escola e lá estava ele me seguindo. Quando eu o via, um medo inexplicável tomava conta de mim, mas eu não conseguia contar isso para ninguém. Um dia o meu pai me chamou para conversar e disse que o maledito havia me pedido em namoro. Antes dele terminar a frase, eu falei que eu não queria. Meu pai ficou confuso, disse que a forma como o maledito falou com ele fez com que ele pensasse que eu também queria namorar, mas que não era para eu ficar preocupada porque já havia dito ao maledito que eu era nova demais para namorar. Tempos depois, descobrimos que o maledito iniciou, no mesmo dia em que falou sobre o namoro com meu pai, uma nova campanha de oração junto com o pastor, com o propósito de Deus mudar a decisão do meu pai. Tipo, livre-arbítrio não existe, né? Existe a campanha de oração para fazer a pessoa fazer o que ele quer. E eu continuava emagrecendo e estava cada dia mais abatida. Foi aí que comecei a desenvolver um pânico de sair de casa. Minhas notas da escola também começaram a cair. Antes eu só tirava 10, passei a tirar 8, 7, mas como meu comportamento também havia mudado, minha mãe foi chamada à escola. Os professores demonstraram estarem muito preocupados, visto que antes eu era comunicativa, alegre e que passei a ser triste e quieta, e me viam sempre com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Nessa época, começaram a falar na igreja que eu estava usando drogas. Ana, eu nunca nem experimentei nada disso na minha vida. Ao mesmo tempo que eu estava mal, o casamento dos meus pais começou a desmoronar. E eu senti em meu coração que eu deveria pegar uma foto deles e orar todos os dias pela minha família, sem saber o que realmente estava acontecendo. O maledito chegou a passar uma noite inteira em frente à minha casa, me vigiando quando os meus pais viajaram. Ficou sentado na guia lá no meio-fio, do outro lado da rua, observando, e eu apavorada dentro de casa. Eu acho que ele só não tentou entrar na minha casa aquele dia porque eu tinha uma cachorra enorme, preta, no quintal, e ela era super brava. Uma vez, a caminho da escola, Gente do céu, doido, né? Uma vez, a caminho da escola, o maledito me agarrou pelo braço, no meio da rua, e disse, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Gente, eu tinha tanto medo dele que eu não conseguia pedir ajuda para ninguém. Eu cheguei a tentar contar tudo o que estava acontecendo para minha mãe, mas não saía, sabe? Ficava entalado na garganta. Então fiz 15 anos e o maledito completou seus 18 anos. E adivinha o que aconteceu? O pastor pediu para o meu pai contratar o maledito para trabalhar no comércio que os meus pais tinham. Mas graças a Deus o meu pai veio falar comigo antes, porque eu trabalhava junto com os meus pais nos finais de semana e avisei que se ele contratasse o maledito, eu não pisaria mais lá. Então os meus pais contrataram outra pessoa. Bom, o tempo passou. Continuei com as orações, mas sempre me sentindo vigiada, me sentindo mal. Eu cheguei a pesar 47 quilos. Fui para o ensino médio em outra escola e lá conheci um rapaz e comecei a namorar. Meu pai descobriu e ficou bravo, mas depois ele aceitou o namoro. Foi aí que saíram novos boatos na igreja sobre mim. Dessa vez eu estaria namorando com um traficante da região e que estava grávida e usando drogas. Gente do céu, que povo bocó! E também estava coberta de tatuagens. Porque isso é muito mal, né? Meu Deus. Ai, ela está coberta de tatuagens. Bom, não quero coisar, né? Enfim.
A gente tem que parar para pensar no sentido, né, gente? O que é o principal, né? Vamos focar na espiritualidade. Enfim, começaram a falar tudo isso. Que eu tava grávida, usando drogas e coberta de tatuagens. Gente, era tanto boato que chegava até se contradizer. Os boatos se contradiziam lá. O rapaz que eu namorei naquela época era sobrinho de um sargento da polícia, super conhecido na região, mas falavam que ele era traficante, só porque ele não frequentava a igreja. Quando saíram esses boatos novos, eu já não estava mais indo à igreja. Tá vendo, gente? Em vez de acolher, afasta. Só que o meu pai me obrigou a ir em um dia de festividade. Era aniversário da igreja. E depois de discutir muito com meu pai, eu fui, contra a minha vontade. Estava muito frio nesse dia, mas eu fiz questão de ir sem blusa, para que vissem que eu não estava cheia de tatuagens e nem grávida. A cara do povo, quando me viu, foi hilária. Eles olhavam para mim e só viam osso. Eu não tinha barriga nenhuma. Nessa época, os meus pais começaram a ver coisas erradas na igreja também. Até que, enfim, abriram os olhos. Começaram a perceber que o dinheiro dos dízimos e das ofertas estavam sumindo, que todo mês a igreja estava no vermelho. Além disso, São Paulo estava muito violenta. Estava tendo aquelas ondas de ataques, de gangues, e acabamos decidindo nos mudar para outro estado. Isso fez com que terminasse o meu namoro, e os meus pais venderam o comércio que tinham. Mas antes da mudança, fomos a uma igreja diferente. Sabe quando dá uma vontade de ir à igreja, mas você não quer ir onde alguém possa te conhecer? Então, aquele dia fomos em uma igreja pequena, em um bairro distante, onde ninguém nos conhecia. Estávamos destruídos por dentro. Chegamos e o culto já havia começado. Sentamos na última fileira de cadeiras, lá no fundo. Queríamos apenas escutar a palavra aquele dia e sair antes de terminar o culto, para que não desse tempo de ninguém notar a nossa presença. Mas assim que o pastor da igreja pegou o microfone e fez a primeira oração, ele apontou para nós e disse: "Família, venham aqui na frente." Nós ficamos assustados, a gente não queria ir. Até que ele insistiu. E fomos lá para frente. Chegando ao pé do altar, ele mandou que nos ajoelhássemos. Disse que iria orar por nós. Ajoelhamos e após a oração, esse pastor começou a falar que ele não nos conhecia, mas que havia sido feito trabalhos de magia negra para acabar com a nossa família. Trabalhos pesados para nos separar e colocar uns contra os outros. Mas que por causa das minhas orações, no quarto, quietinha, fechada, com a foto da família, mas por causa das minhas orações, não haviam nos separado. Nesse momento, ele apontou o dedo para mim e falou que todas as noites eu orava com uma foto nas mãos e que Deus havia ouvido as minhas orações. Eu despenquei a chorar. Meus pais estavam olhando para mim assustados, afinal, eles chegaram a achar que eu estava endemoniada, né? E o pastor continuou falando que não precisávamos mais nos preocupar com os trabalhos que fizeram, porque Deus já havia quebrado. Mas era para a gente ir embora da cidade, sem olhar para trás. Nós já tínhamos nos decidido em mudar de lá mesmo, e que seríamos muito abençoados daquele dia em diante, mas que iríamos descobrir muitas coisas ainda. A nossa casa estava à venda, sabe? E só faltava vender a casa para sair de lá. E aí conseguimos vender. E adivinha quem comprou a nossa casa? O pai do Fernando. Na semana da mudança, eu achei na caixa do correio uma carta. O remetente era uma amiga, que vou chamar aqui de Bia. Ela fez parte da banda da igreja junto comigo. A carta tinha 4 páginas contando os motivos que fizeram ela se afastar de mim. E um pedido de perdão por não ter ficado do meu lado quando eu mais precisei. Disse também que havia saído da igreja quando percebeu as mentiras e as fofocas.
Nós nos mudamos e 1 ano após a mudança, voltamos para São Paulo para visitar parentes e alguns amigos. Eu estava andando na rua quando meu celular vibrou no bolso. Era um SMS falando que me viu na rua e perguntando se eu havia voltado a morar lá. Eu perguntei quem era e me respondeu com o nome de Maledito. Gelei na hora, eu não respondi mais. Até hoje não sei como ele conseguiu meu número, levando em conta que quando mudei tive que trocar o número. Ele também chegou a me enviar solicitações de amizade no Facebook, que eu sempre recusei, tanto ele quanto do meu tio e da minha prima também. Tanto dele quanto do meu tio e da minha prima. Em uma dessas solicitações de amizade, eu cheguei a abrir o Face dele e, para o meu espanto, ele havia se casado com uma moça idêntica a mim. Me deu um certo alívio e, ao mesmo tempo, me preocupou por conta da semelhança. Em outra visita a São Paulo, decidi ir na casa da Bia. Ela ficou super feliz em me ver e me contou pessoalmente muitas coisas que ela escreveu na carta. Dessa vez com mais detalhes, e falou sobre o Maledito. Disse que ele havia se separado da esposa e que sempre perguntava se ela tinha notícias minhas. Não escondi a raiva que eu senti na hora ao ouvir isso, porém ela pediu para que eu me acalmasse e disse que ele se arrependia de tudo. E que ela estava me contando essas coisas porque sabia que eu nunca daria uma chance dele explicar o que aconteceu. Disse que ele contou tudo a ela, que o pastor, o meu tio, que o aconselhou a fazer tudo o que ele fez. Que chegaram a fazer simpatias em meio às campanhas de orações e que na época ele acreditava que eram votos de fé e que sabia que havia me feito muito mal, mas na época estava tão furioso por eu não querer namorar com ele, que ele achou que dessa forma ele me teria. Anos se passaram e as notícias começaram a chegar. Meu tio começou a fechar as igrejas filiais por falta de fiéis. A vida financeira dele começou a ir de mal a pior, até que o casamento dele acabou. Com isso, teve que deixar de ser pastor e fechou a sede da igreja. Minha prima mal fala com ele e o namoro dela com o Fernando nunca foi oficial. Durou alguns meses e foi escondido. Não tenho mais contato com ninguém. Mantive contato um tempo com a Bia, mas um tempo depois ela se casou, também se mudou e acho que não teve mais contato. Hoje estou com 28 anos, vou em cultos e igrejas, mas não me envolvo mais. Quando vejo que começo a ficar conhecida, eu paro de ir e acho outra igreja para começar a frequentar esporadicamente. Eu não consigo mais confiar em pastores, só em Deus. Nunca deixei de acreditar e de fazer as minhas orações. Me formei na faculdade em 2014, sou casada, faço terapia com psicóloga e os meus pais nunca mais duvidaram do meu caráter. O motivo pelo qual fiz este relato é para servir de alerta. Cuidado com os líderes religiosos. Não confiem de olhos fechados. E não é porque eles falam para fazer algo que vocês devem fazer. Podem estar guiando vocês para as trevas em vez da luz. Desculpe pelo relato longo e muito obrigada por ler o meu relato até o fim. Um beijo a todos vocês. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Deixando claro aqui que a gente não tá falando nem ela, nem nada aqui contra ou mal da religião. Mas sim é um alerta, porque a gente sabe que existe muito por aí, muita gente querendo enganar, muita gente com outras intenções. Só que as pessoas vão caindo, vão cegamente pensando muito mais em pastor e igreja do que em Deus e na espiritualidade, sabe? Então, falou pra fazer, vamos fazer, não sei o que lá. E aí começa com essas picuinhas, com esses mimimi dentro da igreja. Eu falei, gente, tem coisa mais importante, tá? Tem coisa mais importante do que essas coisinhas. E olha só. Então, pelo jeito, ele continuou fazendo algumas obras de magia negra. Enfim, qualquer coisa, né? Acho que
pelo mal de outra pessoa camuflado de bem. Acho que isso é pior ainda, gente. Enfim, que fique de alerta mesmo. Acabou que gerou meio que um trauma nela, agora ela não consegue fazer parte de nenhuma igreja. Fica assim porque coisa tipo, ai gente, pra mim deu, né? O ser da capa preta. Olá, Ana, sua linda, meu nome é Fulana, mas claro, pode me chamar de Fulana. Ai, que tudo! Caí de paraquedas no seu canal há mais ou menos um mês e agora você se tornou minha companheira diária nas tarefas de casa. Amo! Venho aqui no seu canal contar, através da sua linda narrativa, uma de muitas experiências sobrenaturais que eu já presenciei. Não haverá nomes. Obrigada. Esse fato me aconteceu no ano de 1999. Eu estava com exatos 9 anos de idade. Morávamos os meus pais, meus 2 irmãos gêmeos de 4 anos, minha irmã de 7 anos, uma prima de consideração de 15 anos e eu. Nossa casa tinha 3 cômodos, sala, cozinha, banheiro e um quarto, onde dormíamos nós 4 crianças numa beliche, dividida 2 em cada cama. Meus pais na cama deles e na sala dormia essa prima. Nós morávamos num bairro bem retirado, era quase rural, na região metropolitana de São Paulo, onde tem muito histórico de assombrações, que eu vou contar em outros relatos em breve, se assim você permitir. Claro, sinta-se livre para mandar a história que você quiser. Bom, pois bem, numa certa noite, aproximadamente 3 horas da manhã, eu olhei no despertador de pilha do lado da cama dos meus pais. Acordei com muita, mas muita vontade de fazer xixi. Tentei segurar por uns 5 minutos, mas não aguentei. Então levantei. A casa estava toda escura, o quarto iluminado apenas por esse despertador. Aí eu abri a porta, passei pela sala escura e fui tateando a parede da cozinha para achar o interruptor. E assim que acendi a luz, olhei para a porta. Olhei para a porta dentre a porta do banheiro que era do lado da cozinha. Não entendi. Olhei para a porta do banheiro, seria isso? Que era do lado da cozinha. E lá vi uma espécie de homem com uma roupa, como uma túnica preta com capuz grande, tapando a cabeça, que estava tipo olhando para o chão. Me assustei, mas o xixi já estava na porta. Então tomei coragem, passei por esse ser, entrei no banheiro e enquanto eu fazia xixi, eu olhava para aquela coisa, tentando ver o rosto. Tipo, falar, ai, assombração, me desculpa, mas a vontade tá demais, peraí, que eu... Aí sentando mais, fazendo xixi, olhando pra assombração, e a assombração lá, e a menina fazendo xixi, tadinha. Meu Deus. E eu ficava olhando para aquela coisa tentando ver o rosto, mas Ana, ele não tinha um rosto, era tudo escuro. Saí do banheiro, apaguei a luz, passei meio de ladinho por aquele ser, tentando achar o rosto, apaguei a luz da cozinha e fui correndo pro quarto, subi na beliche, que nem vi como. Não, palmas pra você, já foi muito corajoso, porque eu já tinha feito xixi ali mesmo e voltado pra trás. E acordado minha mãe, fiz xixi na calça, tem uma coisa lá na cozinha e acabou. Era isso. Você passou pelo bicho, fez xixi olhando pra ele, voltou procurando ver o rosto ainda, passou, apagou a luz, foi pra cama. Maturidade, coragem. Bom, não dormi mais aquela noite, mas também só faltava dormir tranquilamente ainda. De manhã eu contei para minha mãe, que disse que era imaginação de criança, mas logo comentou com uma vizinha, que diz que conhecia esse ser e que era verdade minha. Hoje eu moro em outra cidade e o meu filho, quando tinha 7 anos, dizia sempre ver um homem com uma capa preta parado na escada que vai para o quarto. Ele relatava exatamente um ser igual àquele que eu vi quando criança. E um detalhe, eu nunca falei desse ser para ninguém, a não ser para minha mãe naquela época. Ana, será que esse ser me cerca até hoje, se mostrando também para o meu filho? Esse foi um dos meus relatos. Obrigada por ler, Ana. Desculpe pelo tamanho e possíveis erros de ortografia.
Beijos pra você, Matheus, bebês e pets. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas e aí, a vizinha falou que sabe o que é, quem é e quem é, o que que é? Ela não falou mais nada? O que é então esse ser? É um espírito ruim ou bom? Era um protetor ou não? Ficamos curiosos agora também, porque o seu filho viu o mesmo, né? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.